Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Chegamos ao episódio de número 46 e você já sabe, toda semana estamos aqui debatendo esporte, em especial futebol, mas sempre atentos aos interesses, aos atores, às políticas que cada vez mais tentam transformar o esporte exclusivamente num negócio, numa mercadoria, desrespeitando seu papel social e cultural. Aqui não, burguesão! Esporte é direito! Então vamos começar a nossa mesa redonda, movimentando essa mesa que só gira para a esquerda. Hoje nós não temos a presença da Mônica Cury, que segue numa missão especial até as eleições, nem com o Herbert Borges, o papai da semana, hein? Nasceu a Ayana, e aqui a gente manda um beijão do tamanho do mundo para o Herbert, para a Mel e para a Ayana. Mas nós temos a Mariana Vantini, temos também o Thiago Porto, e a gente segue aqui com mais uma edição do Ala Esquerda. Então vamos dar o primeiro canhotaço para o Thiago. Como é que tá? Tudo tranquilo, Thiago? Fala, Alexandre. Bom momento a todos e todas as ouvintes do Ala Esquerda. O pai tá on, né? O pai Herbert tá on. Hoje ele aqui tá ausente, não pode participar com a gente, mas por um motivo excelente. Quero dizer que todo Ala Esquerda já ama de paixão essa criança e desejar tudo de melhor para o Herbert, dizer que está tudo bem na medida do possível e fazer o serviço. Vocês podem acompanhar o Ala Esquerda no Spotify, Deezer, Google Podcast, SoundCloud, YouTube e demais agregadores de podcast. E nas redes sociais, você acompanha nosso trabalho no Instagram, @ala_esquerda7 e no Twitter, @alaesquerda7. Dito isso, passo a bola para Mariana Vantini, que hoje representa aí, junto com o nosso convidado, já dando um spoiler, o time dos botafoguenses do dia. E aí, Mariana, tudo bem? Fala, galera! Hoje eu tô com reforço aqui ao Alvinegro, graças a Deus, já que o Herbert hoje não pode estar. Aliás, eu aproveito para mandar um beijo pra Mel, pro Herbert e pra Ayana, porque tudo de bom esteja acontecendo com eles. Muito feliz pela chegada da filhota. E, gente, hoje tem um assunto que tá bombando. Com certeza, toda semana tem uma discussão nova sobre isso, que é sobre o VAR. E a gente hoje recebe um convidado super especial que tem uma pesquisa sobre isso. Então, é alguém que vai além das nossas suposições, alguém que pesquisou sobre isso. E eu tô cheia de perguntas e muito interessada para ouvir o Vitor falar. Só antes, Mário, do Vitor, deixa eu dar uma apresentada nele para a galera que ainda não conhece, né? Que hoje a gente vai discutir a questão do VAR, né? O árbitro de vídeo, que é justamente essa ferramenta recente, mas que já está causando enormes polêmicas, né? Eu diria, impactando, ao que parece, né? De forma irreversível, né? A dinâmica do jogo, a forma de assistir, de torcer, de jogar, de arbitrar futebol, né? Então, para ajudar a gente nesse desafio, a gente tem o cientista social Vitor Ramos Freire. O Vitor é pesquisador no programa de pós-graduação em Antropologia Social na UNB, na Universidade de Brasília, e vem se dedicando a estudar essa questão da tecnologia no esporte, os seus impactos, com um olhar especial para o VAR, né? Então, Vitor, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Ala Esquerda. E, para começar, fala um pouco para a gente sobre essa pesquisa, por que você se interessou por esse tema, como é que foi o pontapé inicial, como é que tem sido esse estudo, e, principalmente, se você já está chegando aí a algumas conclusões, ou pelo menos algumas hipóteses sobre a questão do VAR, né? Então, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, gente. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Thiago. Obrigado, Mariana. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo. Eu sou o Vitor, como já falou. Eu sou mestrando do programa aqui de pós-graduação em Antropologia na UNB e eu estudo o VAR desde a minha monografia. A minha monografia, né, meu trabalho de graduação já foi sobre o VAR. E a minha aproximação acontece de uma maneira até engraçada, porque eu queria estudar futebol, como já dito aí, eu sou botafoguense, e curiosamente tem uma maioria botafoguense na mesa, coisa que não acontece geralmente, mas estamos aí. Mas eu queria estudar futebol e com antropologia, né, que era a minha área, e principalmente alguma dimensão de tecnologia. E na época eu não queria estudar exatamente o VAR, eu ainda não estava tão atento a essas coisas, quando o meu orientador me chamou a atenção para emergência que o VAR estava saindo, isso foi em 2017, né? Então, assim, não existia VAR no Brasil, o VAR ia ser aplicado oficialmente, né,
Na Copa de 2018. Ela já estava sendo aplicada em formato de teste em alguns grandes campeonatos, como o italiano e o alemão, já vinham fazendo testes sobre o VAR. E então, com essa sugestão do meu orientador, eu me entrando de cabeça na leitura sobre o VAR e com o debate na época ainda era muito incipiente, eu acabei focando muito nos próprios documentos do VAR, né, o próprio que está escrito na letra fria da regra do VAR, no que estava sendo escrito sobre a fase de teste do VAR também, que foi uma fase de 2 anos, e eles também escreveram documentos sobre isso, tudo isso disponível no site da IFAB, né, que todo mundo conhece, que é o Conselho, né, que controla as regras do futebol, que é uma instituição meio fora da FIFA, mas que tem participação muito próxima da FIFA. E esse foi um primeiro passo que eu dei rumo a tentar entender o que era o VAR. Então, como o VAR estava começando a surgir, assim, na época, o meu trabalho se enfocou principalmente no momento da Copa do Mundo e nas primeiras impressões que o VAR estava gerando, tanto do ponto de vista da regra em si, como do ponto de vista do debate midiático, né, que é algo onde ganhou muita força na época, né, dos debates sobre o VAR, e de certa maneira estava reverberando na sociedade. Eu sou de Brasília, como já disse, então eu observei isso em Brasília, o que não é muito interessante devido ao fato daqui não terem grandes clubes, e isso, porém, como era uma época de Copa do Mundo, todo mundo sabe como é que é o Brasil na Copa do Mundo, aqui não é diferente, a cidade toda fica pintada, enfim, tudo gira em torno da Copa do Mundo. E foi assim que eu comecei, né, a trilhar meu caminho sobre o VAR. Então, o meu primeiro passo no meu trabalho foi essas primeiras impressões sobre o VAR. E na introdução da Copa. E uma das coisas que eu verifiquei, já antecipando um pouco assim, foi a diversidade de interpretações e percepções do VAR. E como isso não estava sendo refletido no debate midiático, principalmente. O VAR, ele vai ter diferentes interpretações e percepções a depender de como você se engaja com o futebol. Se você é torcedor, você vai ter uma ideia sobre o VAR. Se você é jornalista, você vai ter outra ideia sobre o VAR. Se você é profissional, né, ou seja, uma pessoa que trabalha com futebol em algum nível, você vai ter outra percepção do VAR. E, logicamente, dentro desses grupos existem heterogeneidades também enormes. Mas o debate do VAR estava muito restrito a um debate sobre modernidade e tradicionalismo, sendo que eu acho que é preciso entrar um pouco no VAR e entender como que ele funciona e o que ele opera e que transformações e mudanças ele está causando no jogo para a gente pensar ele melhor e entendê-lo melhor no contexto do futebol. Acho que eu vou terminar aqui essa primeira fala para deixar vocês falarem também e vamos nessa. É isso, Vitor. É justamente isso que a gente está querendo propor aqui, uma discussão mais profunda e mais focada também no aspecto humano, no aspecto social, nas mudanças de percepção que o VAR traz para o futebol. Justamente o que você falou, a discussão na mídia tradicional é sempre sobre modernidade, sobre tecnologia, sobre modernizar o futebol, mas o VAR ele traz uma mudança cultural para o futebol. Eu vejo um pouco o VAR como parte da elitização do futebol. Essa mudança já vem acontecendo com a arenização dos estádios, com o perfil do torcedor nos estádios, que com o ingresso cada vez mais caro, muda o perfil, a gente vê cada vez mais um público mais elitista nos estádios. Então, eu vou deixar essa reflexão aqui, queria saber sua opinião sobre isso. Se você acha que o VAR ele faz parte de um projeto de elitização do futebol, que o futebol já movimenta muito dinheiro, né? Patrocínio, os jogadores top, né, ganham salários exorbitantes, mas a impressão que eu tenho é que eles estão fazendo de tudo para tornar o futebol um esporte elitista, com um público elitista. Eu lembro quando eu estava fazendo um trabalho para pós, há muitos anos atrás, e eu vi uma declaração de um dirigente de um grande clube da Série A, dizendo que preferia colocar no estádio
10 mil pessoas pagando R$ 80 do que 80 mil pessoas pagando R$ 10. Isso diz muito sobre o momento do futebol, né? Sobre o projeto que essas pessoas têm pro futebol. Então, uma excelente pergunta essa. Acho uma pergunta muito profunda. Ela é muito difícil de discutir, mas já vou tentar pensar logo ela. Assim, acho que sem dúvida, o nível de dinheiro que você precisa para estabelecer um equipamento do VAR é muito alto. E não é só o equipamento que a gente está falando, né? A gente também está falando de um estádio propício a receber esses equipamentos. Por exemplo, o Maracanã ou o estádio Newton Santos são estádios perfeitos para você botar esse tipo de câmera, desse aparato tecnológico, sendo que talvez São Januário, por exemplo, não seja um estádio tão bem arquitetado para isso. Então, é algo que também mexe com outras estruturas do futebol, e eu acho que sem dúvida. E continuando aí que você está falando, acho que tem um ponto importante, né? Pensar que o VAR, como eu disse, né? O debate midiático ele se encerra muito numa dicotomia tradicional-moderno, e quem é contra apoia um tradicionalismo do futebol, e quem é a favor apoia um processo modernizador, né? E entende quem é contra como alguém como conservador, etc., que não está aceitando o progresso do esporte. Só que eu acho que ambas as posições elas acabam despolitizando o debate e deixando ele num debate muito entre bom e ruim, tradicional, moderno. E isso não é interessante, porque na verdade o VAR ele é um processo de longa duração, e é exatamente nisso que ele tem a sua aproximação com a ideia de elitização do futebol. Porque por ser um processo de longa duração, que em qual sentido? No sentido que a televisão entra no futebol num certo momento, a partir dos anos 60 mais ou menos, e muitas coisas começam a mudar. O VAR é só mais um passo nesse processo de aproximação do futebol com a dinâmica da televisão. E é interessante pensar que essa elitização, através dessa dinâmica da televisão, ela se dá através de um processo interessante, que o futebol para de se focar muito no torcedor de estádio e começa a se focar muito no torcedor de televisão, o telespectador, né, vamos dizer assim. Então, você desloca um pouco o foco também das mudanças de regra, do que está sendo implantado no futebol, para uma melhora da experiência de assistir um jogo para o telespectador. Para o torcedor de estádio, ele fica esquecido, ele fica deixado de lado, e isso é um processo que cada vez mais ganhando força, e o VAR, eu acho que ele contribui muito com esse processo. Então, sem dúvida, eu acho que você está uma das desdobramentos interessantes de pensar o futebol e pensar o VAR no futebol. Não, nossa, eu tô encantada assim, com a sua pesquisa. É muito bom trazer esse outro ponto de vista. Eu gostei muito que você falou do estádio, que nem todos os estádios estão preparados para receber essa tecnologia. Eu, pessoalmente, não tinha pensado nessa. Eu sou bem crítica ao VAR, assim, por diversos motivos, mas nunca tinha pensado nesse argumento também. Acho que ele é muito importante, né? Porque ele acaba excluindo modelos de estádios, enfim, e times de futebol desse processo todo. Agora, eu queria pegar um gancho, continuar falando assim, ainda nesse assunto de elitização, mas puxando mais para um gancho do que você acha que isso interfere na cultura do futebol mesmo. Porque, assim como você falou, está se traçando um modelo que prioriza o telespectador e não o torcedor dentro do estádio. E agora a gente está vivendo um momento que, devido à pandemia, o torcedor não está podendo frequentar os estádios, e está crescendo muito essa discussão sobre o futuro do futebol, acerca do telespectador versus torcedor, né, que cada vez mais se prioriza o telespectador, e que o momento que a gente vive é muito perigoso nesse sentido. E aí eu queria saber um pouco de você, o que você acha que pode influenciar na cultura torcedora, a evolução do VAR? Essa pergunta, os desdobramentos dela não estão tão presentes no meu trabalho ainda. Como eu disse, o meu trabalho ele foi desenvolvido na monografia, e agora no mestrado eu estou tentando continuar com o tema e focar um pouco em outra dimensão, que talvez a gente toque mais tarde, que eu vou tocar um pouco agora, que é a dimensão do que o VAR muda para o árbitro, né? Que novo lugar o árbitro está tendo. E aí, falar sobre isso
um pouco desses efeitos que o VAR tem na cultura do futebol. Eu vou dar um exemplo rápido, e que é uma das grandes, vamos dizer, um dos grandes argumentos do meu trabalho, que é o VAR, ele modifica a nossa percepção da arbitragem, no sentido onde o papel do árbitro hoje é esperado como outro. Eu cito um autor que chama Salchuk, onde ele fala que o árbitro ele já tinha um papel antes do VAR, de um papel de mestre de cerimônias. Ele negava jogadas, ele tentava não interferir tanto no jogo, num sentido onde, até no debate popular, se falava que o árbitro bom era aquele árbitro que não aparecia tanto, era o árbitro que deixava os verdadeiros protagonistas aparecerem, que seriam jogadores, etc. E com o VAR, a gente muda completamente essa perspectiva para agora um árbitro absolutamente intervencionista, onde tanto os jogadores como às vezes os torcedores exigem a intervenção direta do VAR num lance para uma mudança de decisão, e isso muda completamente a maneira como a gente vê a arbitragem e a centralidade que a arbitragem tem nas partidas. E esse é um dos argumentos mais fortes que eu tenho no meu trabalho, e eu quero desdobrar ele para outros pontos, desdobrar ele para como os árbitros estão percebendo essa mudança. E eu acho isso muito interessante. Isso é só um exemplo de como o VAR está mudando a cultura do futebol. A gente pode entrar em outros, mas eu vou deixar por esse mesmo para dizer que a nova perspectiva que a gente tem da arbitragem e essa centralidade que a arbitragem ganha nas partidas. Eu estou aqui com as estatísticas do VAR sobre como o VAR está sendo usado esse ano. Se a gente olhar para os times que estão com saldo favorável do VAR, vamos dizer assim, os 3 primeiros colocados estão entre os 6 primeiros, né? Isso não quer dizer que esses times são exatamente favorecidos, mas isso demonstra o impacto que o VAR tem no campeonato. A gente pode fazer uma grande conta de quantos pontos foram decididos, entre aspas, pelo VAR. Eu sei que é subjetivo falar isso, mas dá pra gente mensurar o impacto que o VAR tem num campeonato a partir desses números. E mais do que dizer se está favorecendo um time ou outro, etc., mas é entender o tamanho do impacto. E talvez a pergunta seja, como eu disse, o problema talvez seja na despolitização do debate, talvez seja em politizar o debate e em se perguntar se é esse tipo de papel que a gente quer no futebol, e a partir daí a gente começar a desdobrar pensamentos e questionamentos políticos em relação a isso. Então, eu acho fundamental pensar esses efeitos no VAR no jogo. E é comum que a mídia, né, polarizando o debate, aumente muito os efeitos do VAR, tratando ele como uma grande ruptura, sendo que eu entendo ele que, na verdade, faz parte de um longo processo, ou tratá-lo como algo trivial, um acréscimo ao trabalho do árbitro, como quem é a favor geralmente dispõe, né, um processo modernizador, assim. Só que ambas as vezes elas esquecem o que o VAR mesmo faz, né? A gente acaba pagando exatamente o que o VAR faz e acaba também esquecendo que a técnica e a tecnologia, elas são humanas como qualquer outra coisa. Então, eu acho importante a gente ter essa noção dos efeitos do VAR. Perfeito, Vitor. Olha, eu quero falar muito sobre a questão do impacto do VAR na dinâmica do jogo, principalmente para quem faz essas comparações. Não, mas existe algo parecido com o VAR em vários outros esportes, mas eu vou deixar esse papo para outra rodada e vou investir nesse gancho que você comentou do papel do árbitro, né? Eu entendo que o papel do árbitro é ser um mediador. Então, eu não concordo com essa ideia de que o árbitro deveria ser esse mestre de cerimônias que intervisse o menos possível. Eu acho que ele está ali justamente para facilitar que o jogo aconteça. E para isso, na minha opinião, ele tem que poder exercer o senso crítico frente a algumas situações. E eu acho que isso é completamente incompatível com a lógica do VAR. Por exemplo, algo para mim que é fundamental, e depois eu até li entrevistas desse juiz e me decepcionei, foi com um lance, eu acho que muito importante, na final da Copa de 2010, entre a Espanha e a Holanda, que até hoje todo mundo discute que teve aquele lance do De Jong, que levantou o pé lá nas costas do Xabi Alonso, acertou o jogador, ou no peito, se eu não me engano, e foi realmente uma falta violenta, e que o árbitro não expulsou o jogador. Era uma final de Copa do Mundo, e assim, na minha opinião, expulsar o jogador naquele momento, acho que era 24 minutos de jogo,
isso causaria um impacto na partida absurdo, porque você realmente jogar a Copa do Mundo com um jogador a menos seria uma coisa inacreditável. Então, na minha opinião, eu achava que o árbitro tinha tido essa interpretação. Olha, foi uma falta violenta, mas eu vou ter alguma flexibilidade aqui, entendendo a importância do jogo para aquelas duas seleções que nunca tinham sido campeões do mundo, que é o momento da Espanha, a maior geração da Espanha, a Holanda, voltando a uma final. Quer dizer, tudo isso tem que ser colocado na hora de uma interpretação de uma jogada. E aí, o VAR, eu tenho certeza absoluta que se houvesse o VAR naquela época, ele teria expulso o cara, porque o árbitro de vídeo chamaria, ele olharia em câmera lenta, no slow motion, super slow motion, cara, não, realmente, como é que eu vou justificar depois que eu não fiz? Então, quer dizer, o cara fica refém do replay, refém daquela imagem, você esquece a dinâmica real do que está acontecendo no jogo, o que você diz, o que aconteceu naquela hora para quem estava naquela experiência vendo o jogo, e aí você leva para um espaço frio de análise, e o cara diz, não, pô, esse tipo de falta é para expulsão. E aí o cara fica refém, ele vai limitando as possibilidades de interpretação do jogo por parte do juiz. Eu compreendo que há uma discussão grande sobre o nível da arbitragem. Muita gente diz, você não pode deixar a interpretação muito aberta, porque os árbitros são muito ruins, não são profissionais, eles erram o tempo todo. Então, é melhor você estabelecer regras mais restritas para a interpretação do juiz e a presença do VAR para ficar corrigindo toda hora que o juiz faz. Quer dizer, eu entendo isso como você comentou, né? Quer dizer, o VAR ele é uma enorme intervenção no jogo, mas ele é vendido de forma incoerente pela uma boa parte da imprensa, por quem defende o uso do VAR, como o contrário. Eles acham que deixar o juiz interpretar o lance é intervir. Então você coloca o vídeo, que é uma coisa fria, uma coisa neutra, uma coisa justa, porque ali você não está intervindo. Ali você, na verdade, só está garantindo que não aconteça um erro de interpretação. Então, assim, eu pegando o gancho do que você falou, eu queria que você comentasse um pouco mais e avançasse um pouco mais nessa direção, que é isso, uma certa crise do papel do árbitro, do mediador, a venda do VAR como uma coisa que diminui a intervenção e a interpretação do árbitro, né? Mas, na prática, ela é uma enorme intervenção e uma enorme interpretação de um outro jeito de arbitragem fria, distante da realidade do jogo. Um paralelo que se pode fazer é dentro da área do direito, né? Aí sempre pensando árbitro, juiz, no campo do direito, né? Existe o direito alternativo, não sei, que prega o tempo todo a possibilidade interpretativa do juiz, baseado no seguinte argumento: se você usa a letra fria da lei, quem é que faz a lei num país? São as elites de poder, elites econômicas, elites sociais. Aqueles que controlam o poder, eles têm o controle dos espaços que discutem as leis, que fazem as leis e que aprovam as leis. Então, as leis são feitas por uma elite, para uma elite, no benefício de uma elite. Então, o uso frio da lei raramente vai beneficiar quem não faz parte dessa elite. Então, a busca de uma possibilidade de interpretação da lei pelo juiz é uma forma até de garantia daqueles mais pobres, daqueles mais humildes, daqueles dominados, entre aspas, que não estão no controle do poder. Então, essa é uma discussão, acho, rica, porque a gente está na dimensão esportiva, do impacto disso no futebol, mas é um pouco um olhar sobre qual é o papel do árbitro, do juiz, em sociedades altamente desiguais e em espaços altamente desiguais também, que têm interesses econômicos, financeiros monstruosos. Eu sei que você está muito atento para essa questão do papel do árbitro e da relação do VAR, então te peço para comentar um pouco mais, Vitor. Beleza, muito obrigado, Alexandre. Então, primeiro fazer uma correção própria, assim, essa ideia, esse exemplo que você deu da descrição do lance do De Jong na Copa de 2010 é excelente exemplo, achei muito bom, talvez até roube ele. É um excelente exemplo, mas eu vou fazer uma pequena correção, porque o que você descreveu como você acharia que seria uma boa conduta, vamos dizer assim, do árbitro nesse lance, que seria não dar devido ao peso que o jogo tem, é exatamente o que eu disse sobre a ideia de mestre de cerimônias, assim. A ideia de
mestre de cerimônias é exatamente essa, que o árbitro ele tem que ter essa liberdade de não levar a regra fria embaixo do braço, né? Que é o que muitos árbitros falam, e eles chamam isso de regra 18. Vocês sabem que as regras do futebol são 17 regras, e a regra 18 seria exatamente esse bom senso do árbitro, de entender o que está acontecendo no campo, para aplicar essa regra de uma maneira mais interessante para o que está acontecendo, mais paralelo ao que está acontecendo. E isso é algo difundido entre os árbitros. E com o VAR, né, esse papel de mestre de cerimônias, alguém que está ali só para controlar as regras, vamos dizer assim, passa para outro lugar, onde você interpreta a partir de um outro lugar, literalmente, como você colocou, né? A gente sai da imagem real, do lance real, a gente sai do som, a gente sai do barulho da torcida, a gente sai do campo de jogo, a gente sai da parte física e vai para uma imagem real. É isso que o VAR faz, vai para uma imagem não real, vamos dizer assim. É isso que o VAR faz na prática. O que o VAR faz na prática é deslocar a decisão para um outro espaço, para um espaço fora do campo. E a gente vê isso muito no Brasil, né? As regras defendem muito que o árbitro toma todas as decisões, para tirar esse caráter de que o VAR que decide. Mas como a gente vê no futebol, isso é muito subjetivo. A gente não sabe até que ponto uma interferência ou não do VAR muda realmente, decide um lance ou não, ou quanto isso passa para o árbitro de campo, quanto que o árbitro de campo depende do VAR para isso, e a gente tira toda essa responsabilidade desse lugar dentro do campo e desloca para um lugar fora do campo. Esse argumento que você comentou também sobre o profissionalismo dos árbitros é muito interessante também, porque no Brasil, assim, infelizmente, os árbitros não têm quase nenhum apoio real de profissionalização, de real contribuição das instituições que controlam o futebol no Brasil para ter uma melhoria na qualidade da arbitragem. Não existe isso, não existe nenhum tipo de interesse desses grupos em profissionalizar esses árbitros, o que deixa os árbitros numa posição muito complicada, principalmente antes do VAR, onde todo mundo sabia o que acontecia, vendo os replays, não sei o que, só o árbitro que não sabia. E, como eu disse, isso é fruto de uma relação estreita que o futebol criou com a televisão, uma relação específica, que fez com que nós aqui e as transmissões televisivas transformassem numa grande tribunal de julgamento de uma certa autópsia pelas imagens. Assim. Se transfere para dentro do jogo a partir do VAR. E é interessante pensar nos porquês também que isso hoje veio para no VAR. E aí vem toda essa dimensão que você também acabou de comentar, da questão da justiça, né, de uma certa judicialização da sociedade, toda uma ideia. Isso é complicado num esporte onde o erro tem um ativador emocional tão importante. E talvez por isso crie tantos atritos ainda nesse esporte. Então, assim, a sua pergunta tem vários outros desdobramentos, mas eu acho que eu já toquei em alguns pontos interessantes e vamos continuar o debate. Vitor, foi bom você fechar a sua fala comentando sobre erro, porque é justamente sobre isso que eu vou perguntar. A pergunta é justamente sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco pra gente o que acontece se o VAR errar, porque há essa possibilidade, a tecnologia pode errar, como aconteceu no jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro pelo Brasileirão, que houve um lance em que foi marcado o impedimento do Luciano, atacante do São Paulo, e depois foi visto que a linha não estava na posição correta. E o presidente da comissão de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, que foi árbitro durante muitos anos, admitiu numa entrevista que houve um erro na utilização do VAR. Então, qual o procedimento que deveria ser tomado? O São Paulo entrou com uma liminar para tentar o jogo, agora foi indeferido. O que teria que ser feito nesse caso quando o VAR erra? Essa é uma pergunta complexa. Bem complexa, mas dá pra gente tentar criar algumas reflexões sobre isso, né? Então, quando o VAR erra, eu queria só fazer um ponderamento sobre isso, que é engraçado. A Mariana, como botafoguense, já deve ter acompanhado um certo momento no onde o Botafogo sofreu um pouco com seu relacionamento com o VAR, vamos dizer
assim. E é interessante perceber como o erro do VAR, né, ele às vezes dói mais do que o erro normal, né. Eu vou dar um outro exemplo, sair da esfera do Botafogo, e dar o exemplo de uma das primeiras vezes onde isso aconteceu, que não sei se vocês lembram, na Libertadores de 2018, se eu não me engano, no jogo Cruzeiro e Boca Juniors, que o Dedé dá uma cabeçada e, enfim, acerta o jogador do Boca Juniors, aí o cara vai vendo VAR, expulsa o Dedé, o Cruzeiro que tava até... Eu tava nesse jogo, o Cruzeiro tava até bem no jogo, acaba perdendo o jogo e posteriormente é eliminado da Libertadores. Isso gerou um burburinho enorme na torcida do Cruzeiro. Como eu disse, eu sou aqui de Brasília, aqui em Brasília tem torcida de vários clubes, então assim, eu conheço cruzeirenses de perto e eles vieram diretamente falar comigo do como que eu tinha que falar mal, detonar o VAR, e o como esse lugar do erro do VAR, ele é um lugar complicado ainda de se lidar, porque às vezes parece que ele é pior do que um erro normal, né? Porque o erro do VAR, ele é um erro visto e revisto. ele é um erro visto e revisto. Continuando assim, pensando assim, a admissão do Leonardo Gaciba do erro, eu acho, de certa maneira, algo... porque é interessante que as pessoas percam, por mais que muita gente já tenha pontuado isso, é importante que as pessoas percam essa noção de que o VAR não está fora da esfera do humano. A tecnologia não está nada fora da esfera do humano. A tecnologia é algo completamente humana. E, assim, não só humana, como, enfim, animais também fazem atributos de coisas tecnológicas. Mas, assim, a tecnologia é algo que faz parte do nosso, não é algo que está fora, né, do social, que está fora dessa dimensão. Então, pensa que o erro vai fazer parte, talvez seja um movimento interessante para não se perder essa noção e achar que o VAR, que essa objetividade dele, ela vem para resolver todos os problemas. Isso não é bem verdade. E como o Alexandre tinha comentado antes, essa objetividade, ela não é exatamente uma objetividade, é uma subjetividade em outro lugar, né? E agora, tentando responder um pouco a sua pergunta sobre como resolver a questão do erro, do VAR, essa pergunta é muito difícil de responder, mas talvez a gente tenha que pensar que o VAR ele vai errar. Se ele for ficar, a gente tem que pensar que ele vai errar, e isso é inevitável, porque ele vem para tentar ajudar o árbitro, né? De certa maneira, esse é o discurso, mas os erros vão continuar acontecendo. O meu ponto, como eu disse anterior, é pensar, talvez, se a gente quer essa centralidade do controle dos lances do jogo, de lance-chave, porque o VAR trata estritamente de lance-chave. Isso é um conceito muito interessante, porque, ou seja, só em lances capitais que o VAR vai aparecer. Ou seja, todo lance capital de um jogo de futebol é revisável pelo VAR. Então, a gente vai ficar com essa questão desse anticlímax, que é o VAR, na hora do gol. Eu vou ter que viver a minha vida toda pensando que o gol talvez não seja gol, pensar nesse anticlímax. A mídia, né, defende muito que esse anticlímax tem que ser aceito, e talvez no futuro a gente tem que ser aceito, mas a gente tem que começar a se perguntar se certas coisas são realmente aceitáveis no jogo pelo mero progressismo, né? Então, assim, talvez pensar se a gente quer essa centralidade e pensar que o erro vai fazer parte, e talvez essa pergunta sobre o que fazer com o erro a gente tenha que ainda ter mais dados e ter mais noção do que o VAR está mudando, para que a gente possa estabelecer, entre aspas, protocolos melhores sobre isso. E foi engraçado você tocar no Botafogo, né? Porque é uma coisa que eu acho que, em certo momento, todo botafoguense já se perguntou antes do VAR, tipo, por exemplo, em 2007, na Copa do Brasil, quando a gente foi eliminado pelo erro da bandeirinha, não só pelo erro, né, mas foi um lance assim que marcou. E aí naquele momento acho que todo mundo pediu, nossa, se tivesse alguma coisa para auxiliar ali, não sei o quê. E agora no VAR, esse ano a gente sofreu muito com o VAR, na verdade, né? Como você citou. Então é contraditório, sei lá, é difícil mesmo, né? Como você falou, continua sendo humano, não tem como você confiar tudo na tecnologia e achar que vai ser perfeito. E, cara, você tocou num ponto ali da centralidade, se a gente deve aceitar essa centralidade da tecnologia, que eu tenho pensado muito quando eu penso no VAR, assim. Tem uma série da HBO, aqui fica a minha dica cultural pra quem não viu, que se chama Years and Years,
que ela toca muito nesse ponto também de tecnologia. Ela até cita, tem um episódio que ela cita hábito de vídeo, que o árbitro foi extinto e tal. E ela põe muito questão, tipo, como deixa a tecnologia, por exemplo, dominar o nosso cotidiano, as nossas dinâmicas. E acho que isso é muito perigoso, assim. Eu penso nisso com muito medo de aonde isso vai parar, né? Eu queria saber se você pensa em alguma proposta assim, meio termo, que se você pensa em alguma possibilidade que possa contar com avanço tecnológico, mas não botar a centralidade nele. Isso, mais uma vez, eu adorei essa fala, assim, acho que ela toca em pontos que eu queria muito falar aqui também. Primeiro eu vou dar essa dica cultural que você dá é interessante, porque no meu campo, um interlocutor meu, em um momento chave da Copa, assim, ele muito chateado com o VAR, comentou assim que no futuro não vai ter nem mais árbitro, só vai ter um cara na cabine apertando um vermelho ou um verde, assim, entendeu? E engraçado que ele nem sabia dessa série e eu já tinha ouvido isso antes. Sobre a questão da centralidade da tecnologia, eu acho interessante pontuar algo que eu já comentei, né? De como o VAR ele faz parte de um processo longo enfim, entre aspas, né? Porque esses processos são muito mais complexos que isso, mas de entrada da tecnologia no jogo. A gente fala muito sobre o VAR, mas a gente esquece de uma coisa que eu gosto de falar, que é da virada logarítmica do futebol, que é essa questão das análises de dados e etc., da questão da fisiologia dos jogadores, que agora desenvolveu tecnologicamente. O centro de treinamento, que é quase um espaço de criação de super-humanos, vamos dizer assim, tentando brincar um pouco com isso. Mas pensar que falar sobre essa centralidade da tecnologia é algo interessante, porque a técnica e a tecnologia é algo que está com o ser humano desde sempre. Tudo que a gente faz tem uma dimensão tecnológica, tem uma dimensão técnica muito forte. Então, assim, a técnica e a tecnologia vão estar sempre em debate. E esse que é o ponto. O discurso modernizador da tecnologia entende a tecnologia como algo fora do social. Então, algo que não deveria estar na esfera do debate. Então, é um discurso despolitizador, né? Vamos aceitar a tecnologia porque ela é melhor, e ponto final, porque a tecnologia é sempre bom. E o meu posicionamento não é exatamente que a tecnologia é algo ruim, seria uma posição meio tecnofóbica, vamos dizer assim, mas nem tecnotópica, achando que a tecnologia é a melhor coisa do mundo, mas é tentar politizar e debater sobre o que é essa tecnologia e o que a gente quer sobre isso. Então, eu acho que tirar essa centralidade da tecnologia do jogo talvez não seja um dos caminhos, porque tirar toda essa dimensão tecnológica do que é o futebol hoje é muito complicado, mas talvez entender que a tecnologia faz parte do jogo e faz parte da sociedade, mas entendê-la politicamente, entender que ela pode ser apropriada politicamente para embutir certos valores, certas ideias. No VAR é claro que existe uma embutição de um valor de precisão e de uma precisão na decisão do árbitro, uma tentativa da objetividade, etc. Ou uma tentativa de justiça, né, que é o termo mais usado pelos jornalistas, né, geralmente, que é tipo, ou seja, essa ideia de justiça, né, ela vem embutida nessa tecnologia, mas ela não é intrínseca a essa tecnologia, entende? Então, assim, é preciso que a gente debata politicamente e o futebol é um espaço onde cada vez mais a despolitização esteja operando de uma maneira mais forte. A gente vê o processo de despolitização que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, na questão estritamente política mesmo, né, da dimensão política, mas o futebol passa por isso há anos. Então, olhar para o futebol nessa dimensão pode nos dar chaves muito interessantes para a gente olhar para a sociedade, porque o futebol passa por esse processo há muito tempo. Você já não pode mais entrar no Brasil, né? Na Europa é um pouco diferente, mas no Brasil você não pode entrar com faixas políticas nos estádios, senão te botam para fora. Teve aquele caso famoso da Botafogo antifascista, que foi tirado do estádio porque estava escrito antifascista e foi simplesmente tirado do estádio. Então eu acho que o processo de despolitização é o maior perigo dessa ideia meio estranha de tecnologia. A gente tem que pensar que a tecnologia é sim algo debatível, é sim algo que
tem consequências políticas claras. Então, talvez mais do que descentralizar a tecnologia, é entendê-la realmente como algo politizável. E eu acho que esse é o ponto. E é isso que falta. Então, e o discurso da mídia contribui muito para essa falta de política em qualquer debate sobre futebol, e o VAR é só mais um sintoma disso. Eu posso fazer só uma observação aqui antes de passar para o Alexandre, que o Vitor começou a fala comentando sobre os vários dados que assim ultrapassam um pouco o limite sobre o futebol, e como alguns que estão ouvindo, e os meninos já sabem, eu tenho formação em ciências econômicas na minha graduação, e eu vejo muito isso e fico muito incomodado como as pessoas tentam botar tipo, um modelo de econométrico para explicar o futebol, sabe? Eu acho que tem uma busca de dados assim que perfeccionistas que me incomoda muito, sabe? Acho que o futebol vai além disso, acho que é um jogo humano, sabe? Enfim, era só essa observação que eu queria falar. Não, perfeito, Mari. Eu gostei muito, Vitor, dessa expressão que você usou, não sei se é sua, se é de algum autor, essa ideia do VAR como uma autópsia pelas imagens. Eu acho perfeita essa visão. Eu estava pensando aqui um pouco sobre a questão do VAR, eu me lembrei do meu primeiro emprego de carteira assinada, eu trabalhei com auditoria, né? E aí eu trabalhava na Pricewaterhouse, era um departamento fiscal, e a gente ia aí para as empresas com esse olhar do auditor, né? E aí eu lembro da felicidade que a gente tinha quando encontrava uma situação pequena, né? Um erro, um pequeno problema, às vezes percentualmente mínimo em relação ao que aquela empresa arrecadava, faturava, mas que justificava a nossa presença ali, né? Então, às vezes, olha, achamos aqui, nessa memória de cálculo aqui, a gente observou que tem um critério que não está adequado, que teve um erro aqui, golaço, né? Um golaço. Porque, olha, justificamos nossa presença, olha, tem esse erro, tem que ser corrigido. A sensação que eu tenho muitas vezes do cara do VAR é um pouco isso também, é esse auditor desesperado que está dentro da cabine, e ele fica ali, eu tenho que achar alguma coisa para justificar minha presença aqui. E achei, olha, naquele lance. Eu só lembro um também, cara, da Copa América, acho que 2019, aquela que o Brasil ganhou do Peru na final. Se estiver errando aqui alguma das informações, eu prometo que lá no nosso Twitter, do @alesquerda7, eu faço a correção. Aí teve um jogo, se não me engano, foi Equador e Uruguai. O Equador era um time muito mais modesto que o Uruguai, né, com muita dificuldade. E aí, no primeiro tempo, o Equador jogando bem, ali lutando, ameaçando o Uruguai. Parecia que o Equador ia conseguir alguma coisa. Aí teve um lance ali, uma disputa de bola no meio de campo, a jogada seguiu, de repente, o VAR chamou o juiz. O que é, hein? Todo mundo sem saber, ninguém entendia, as pessoas no estádio. O que aconteceu? 2 minutos, o cara ali olhando, aí voltou. Tinha sido uma disputa de cabeça, que o cara do Equador abriu um pouco o braço, aí o cotovelo acertou aqui no jogador do Uruguai, e o árbitro foi lá e expulsou o cara. E aí eu falei assim, olha, esse era um lance que, primeiro, ninguém tinha visto, o juiz não viu, ninguém viu, ninguém no estádio viu, era um lance lateral, desimportante no jogo, sabe, era um lance que não estaria em nenhuma das resenhas, em nenhum resumo, ninguém no final do jogo ia falar sobre esse lance, mas no momento em que o VAR entrou e o cara expulsa o jogador, acabou o jogo para o Equador. O Uruguai ganhou de 4-0 aquele jogo, desmontou completamente a equipe do Equador. Então, um lance lateral desimportante, o detalhe do auditor, né, transformou aquela jogada em fundamental, em decisiva, a mais importante da partida. Esse que é o drama, esse que é uma situação que a gente consegue ver muitas vezes na participação do VAR. E aí, emendando, eu forçando uma barra aqui para fazer a mesma pergunta, mas que é um pouco sobre a dinâmica do jogo, que é uma preocupação que eu tenho. Porque existe é óbvio que a gente tem que incorporar alguns aspectos da tecnologia, mas quando você se compara com outros esportes, é muito diferente. Você fala, não, mas tem tecnologia no tênis para ver se a bola caiu dentro ou fora. É completamente diferente, é no ritmo do jogo do tênis. O tênis é um jogo que a cada 2 games o cara para, senta na cadeira, o Guga comer a banana, o cara toma uma água, fica ali conversando. Sabe, é uma dinâmica completamente diferente. Entre um saque e outro de jogador, o cara vai lá, pega a toalha ali. As quebras de ritmo, as esperas, fazem parte daquele jogo, já estão incorporadas na lógica daquele jogo.
Mas na natação é só o equipamento eletrônico quando você bate na borda, às vezes para saber quem bateu primeiro. Claro, mas isso não está durante a prova de natação, é quando a prova termina. Ela não tem influência no ritmo daquela competição esportiva, daquela prova de natação. Ela tem consequência no final, quando termina. A mesma coisa no Photoshop, no atletismo, numa determinada prova. Aí você fala, não, mas o basquete, o vôlei também tem agora. Mas são esportes com outra dinâmica. São esportes que têm tempo no meio do jogo, que têm interrupções. São esportes que o basquete tem tempo da televisão, tem o tempo pedido pelos jogadores, tempo pedido pelos técnicos. Na NBA, o próprio jogador pode pedir o tempo. Quando está com a bola ali, está muito marcado. Então, essas comparações do uso da tecnologia com outros esportes, sinceramente, eu acho que na maioria das vezes não cabe. Pode ser que caiba numa situação ou outra, mas na maioria não cabe. Porque o futebol tem características específicas da dinâmica do seu jogo. E eu acho que o VAR está interferindo demais na dinâmica do jogo. E aí, eu acho, assim, somando a todas essas preocupações culturais, econômicas, sociais, do que vai ser um jogo, assistir um jogo da terceira divisão do clube que você torce, e assistir um jogo da primeira divisão que tem VAR. Tem nada a ver, outro jogo, já tem outra dinâmica. Então, assim, um pouco essas comparações que se fazem do uso da tecnologia com outros esportes, que para mim são inadequadas. O que você acha, Vitor? Adorei mais essa fala também. Estou de pleno acordo. Acho que são pontos muito interessantes que você trouxe. Eu acho que vou falar um pouco sobre eles, assim, começando do final, quando você trouxe essa dimensão da questão dos outros esportes, né? Como eu disse um pouco antes, né, o VAR ele trata dos lances-chave, né, os lances ditos chave do futebol, né, seria o gol, cartão vermelho, o pênalti. E é interessante pensar como que, diferente de outros esportes que tem o VAR, como o basquete, o vôlei, o futebol americano, entre outros, a pontuação ela não tem uma importância tão grande como ela tem no futebol. Um jogo de futebol pode terminar até sem pontuação. Então, o momento de uma pontuação, ou seja, ou não só de uma pontuação de um lance-chave, como uma expulsão, ela se torna algo muito poderoso dentro de um jogo. Ou seja, a dinâmica do futebol é uma dinâmica de tentativa e erro o tempo inteiro, e de vez em quando você acerta. O que é uma dinâmica muito diferente do basquete, por exemplo, onde ele se acerta metade do que se faz, geralmente, né, no alto nível. Assim, né? No futebol não, mesmo no mais alto nível do futebol você pode ter um jogo excelente que foi 1-0 ou 0-0 até. Então assim, o lance-chave no futebol, ele é mais chave no futebol do que talvez nos outros esportes, porque ele carrega uma carga emocional, e não só emocional, como uma carga de resultado do jogo muito forte. E essa dimensão da dinâmica e da fluidez do futebol é talvez um dos grandes argumentos, principalmente na Europa, em oposição ao VAR. O torcedor da Europa, principalmente, no Brasil também, claro, mas na Europa eles estão realmente encampando muito isso, é o problema da quebra de fluidez do jogo. O árbitro de vídeo média no campeonato inglês, ele fica 1 minuto e pouco corrigindo um lance, assim, mas o torcedor inglês já acha tempo pra caramba. Então, assim, essa quebra de fluidez, e ainda tem toda uma dimensão, um time tá atacando uma hora, aí o VAR chama, o juiz olha, passa 2 minutos, você quebra toda uma dinâmica de ataque que o time estava construindo naquele momento do jogo, que influencia no resultado. E o ponto disso, mais de dizer que o VAR seja uma merda, ou que seja muito bom, e que isso a gente tem que começar a aceitar, mais do que apontar para esses dois lados, é apontar o nível do impacto que isso tem. A gente quer um futebol com esse nível de impacto de uma presença alheia aos dois times, que seria um terceiro elemento ali. A gente quer que esse terceiro elemento defina tantas coisas assim. E ainda tem um último fator aliás, 2 fatores. Eu gostei muito desse exemplo do auditor, que acha que aquele detalhinho no lance para corrigir um lance todo no detalhe, assim, né? Só recentemente o Botafogo enfrentou o Internacional e o Botafogo teve um gol invalidado num lance que teve falta no início da jogada. E beleza, tá, vamos lá. É chato quando isso acontece, mas houve a falta ou não, enfim, foi uma falta discutível. Eu achei que não foi falta, mas enfim.
Beleza, é subjetivo. A gente tem que se perguntar também se o VAR ele tem que aparecer em lances subjetivos nesse nível. Porque que diferença faz num lance estritamente subjetivo o cara vê 10 vezes e o cara vê uma vez? Não, talvez não faça diferença tanto assim. Mas voltando um pouco para esse exemplo que eu estava dando. E aí, semanas depois, o Botafogo tomou um gol do Grêmio igual. No começo da jogada houve uma mão, só que isso não foi pro começo da jogada. Esse lance não foi revisto. Então ainda tem essa dimensão do que é revisto e do que não é revisto. Ou seja, o detalhe que o auditor, como o Alexandre colocou, procura, às vezes ele não aparece, mas como isso está disponível para todo mundo, vai aparecer na transmissão, vai aparecer para o torcedor. Então, assim, fica uma dinâmica muito complicada, tanto para o árbitro como para a gente. E, assim, o último ponto é pensar também nas dinâmicas dos outros campeonatos dentro do futebol. A dinâmica de arbitragem e do jogo do futebol brasileiro é muito diferente do futebol jogado na Europa. E isso é totalmente levado fora de consideração, porque o VAR é entendido como um pacote que pode ser aplicado em qualquer lugar da mesma maneira. E é isso que a FIFA quer, né? Uma homogeneização. Mais do que ser contra o VAR, eu sou contra a obrigação do VAR ser igual no mundo inteiro, entendeu? E de ele ter que estar presente no mundo. Por que ele tem que estar presente em todos os lugares se as dinâmicas de campeonato são completamente diferentes? A arbitragem no Brasil marca faltas que não são marcadas na Europa e vice-versa. Então, assim, é outra lógica, é outra dinâmica, e isso vai interferir mais, principalmente em jogos internacionais, onde você vai ter um árbitro de um terceiro país que vai influenciar em um jogo de dois países diferentes, que vão ter ideias completamente diferentes. Então, talvez um lance ganhe grande reverberação na Argentina, porque lá eles vão entender que foi uma falta, e no Brasil talvez não seja. E isso cria disparidades muito fortes, tanto do ponto de vista entre esses campeonatos, como do ponto de vista do futebol profissional para o futebol jogar para a pelada. O futebol profissional está cada vez mais longe da pelada, ele virou outra coisa. Então, você falou dessa dimensão de pensar as dinâmicas do jogo, dos campeonatos, é muito importante para entender como vai estar atuando e se realmente ele está atuando de uma maneira interessante para o esporte. É isso, Vitor. Assim, acabou sendo pouco um programa, né, para discutir tudo que a gente tem para falar sobre o VAR, mas sua participação foi incrível, acrescentou muito, um debate muito bom, num nível muito alto. A gente acho que atingiu o nosso objetivo de falar sobre o VAR de uma forma mais humana, essa reflexão de que a televisão ajudou a criar a ideia do VAR é ótima. E a gente não gosta muito da ideia de ter esse nível de interferência tecnológica da televisão no clima do futebol. É uma coisa que acaba sendo um pouco, como você falou, é um anticlímax, né? Ter que esperar, será que foi gol, será que não foi, né? Comemora e depois fica puto. É complicado, né? Mas quero agradecer a sua participação, foi ótimo. Eu vou passar aqui para a Mari, para o Alexandre também fazer a despedida. Agradeço a todos os ouvintes que estiveram com a gente. Mandem seus comentários, mandem suas opiniões sobre o VAR. Interajam com a gente lá no Twitter, no Instagram, que é sempre importante. Valeu, galera. Um abraço. Vitor, muitíssimo obrigada por esse debate. Eu aprendi muito, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo também aprendeu. É muito bom ter essa conversa. Acho que abriu a cabeça de todo mundo para outros pontos, além daquela dualidade de você é contra a tecnologia e você é a favor da tecnologia. Você tocou em aspectos super importantes. E é isso, assim, só tenho a agradecer. Enriqueceu muito o debate. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Maravilha, gente. Vitor, rapidinho, muito obrigado novamente. Se você quiser fazer uma observação final, deixar um contato aí para a galera que queira conhecer um pouco mais do seu trabalho. Beleza, gente. Queria agradecer. Fazer aqui uma consideração final, assim, rapidinho também. O meu ponto todo com o VAR, né, é pensar que sim, podemos ser contra, podemos ser a favor da tecnologia, etc. Achar que ela é bom, que ela é melhor. Mas temos que entender que isso tudo é um processo político. E a gente tem que entender isso tudo enquanto um processo político, não enquanto um processo de destruição do futebol ou enquanto um
processo de total progresso do futebol. É preciso assumir o VAR como um processo radical, sim. Isso é importante, que na prática está mudando o jogo. E discutir essas coisas em relação com as outras coisas é muito importante. E eu só queria agradecer mais uma vez, agradecer ao Alexandre, agradecer a Mariana, agradecer ao Thiago pela disponibilidade, agradecer a minha namorada, a Mariana, que fez todo o contato aí, o meio de campo entre vocês, né? Eu não tenho redes sociais, então ela precisou também fazer esse meio de campo, mas agradecer ela também. E é isso. Sobre o contato, enfim, eu não sei se vocês podem botar um e-mail, enfim, que tem o meu contato, mas eu já vou dizer aqui, o meu e-mail é vrf1507@gmail.com. E é isso, muito obrigado. Estou aberto aí também para novas participações, caso apareçam novas coisas. E é isso, e para terminar, né, meu trabalho ainda está em andamento, então tem muita coisa ainda que está muito reflexiva, incipiente, que ainda vai ser trabalhado melhor. Como eu disse, eu queria, na quantidade do meu trabalho, focar mais nos processos que estão afetando os árbitros, né, o que está mudando na arbitragem para os árbitros. E é isso, o processo continua. E muito obrigado e agradeço a participação. Eu adoro o podcast. Então, assim, estou muito feliz. Muito obrigado. Valeu, Vitor. A gente que agradece. Então é isso. Temos um programa 46 e agora a gente já faz aquele convite para a galera ficar de olho que logo depois do 47, rumo aos 50, vai ser um programa especial comemorativo. Já vou avisando, 50 programas do Ala Esquerda. Vamos nessa, galera? Valeu, rapidinho, Alexandre, um abraço. O último ponto que eu acho que vai ser importante. Hoje a gente está gravando, são 80 anos do Pelé hoje, queria também deixar homenagem aí também. Isso mesmo, eu tava pensando aqui em falar, mas acabei esquecendo que o debate foi me levando, mas importantíssimo mesmo, 80 anos do rei, né? Parabéns pro rei do futebol. Agora vamos nessa, galera! Valeu, galera. Tchau, tchau. Abraço.